Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês como ficou meu projeto final, meu pipeline de dados end-to-end, utilizando o Databricks. Esse projeto conta com a lógica ali, né, da arquitetura medalhão. Então, eu tenho dados chegando na minha camada bronze, são passados para Silver ele através de stream de dados. Então, tem uma técnica ali de streaming de dados para a camada Silver e na camada Gold uma tabela disponibilizada ali para o usuário final com dados de clientes, né, aplicando uma regra de negócio ali, pegando sempre o dado mais recente. Algo bem simples o projeto em si, tentando simular um cenário real, né, que é a chegada de novos arquivos CSV, por exemplo, mais comum, e a gente tendo que processar esses dados e disponibilizar isso para um usuário final ali em tabelas com taxonomia, com padrões e com regras de negócio, no caso da camada Gold. Então, eu criei esse catálogo de dados de clientes. Nele, a gente tem a nossa camada raw, que simula ali um, um bucket, por exemplo, um S3 da AWS. Então, eu tenho ali os arquivos e eu vou fazer a leitura, né, desses arquivos para processá-los e gerar uma tabela delta, por exemplo. Então, aqui eu estou criando tabelas CSV do jeito que elas foram criadas, sem nenhum tipo de regra. Então, elas são geradas a partir de um script Python, né, nesse caso, tá? Aqui na camada raw eu tenho esse script Python gerado com a biblioteca Faker do Python, que gera para mim um dataset, me dá um dicionário de dados, né, com nome, CPF, e aí tendo como base o padrão PTBR, né, padrão brasileiro, então ele vai seguir a nossa regra aqui de CPF, o número vai ter um padrão ali da nossa nacionalidade, então tem alguns detalhes aqui que deixam mais próximos da realidade que a gente está habituado. Então eu gero esse arquivo, passo ele para uma lista, crio um data frame em cima desses dados. A diferença da primeira versão para essa é o range de dados. Então eu comecei com um range de dados bem menor, 10.000 registros até 100.000 registros. Hoje eu já coloquei isso para na casa do milhão. Então eu tenho processamentos feitos hoje com 800.000 registros, bem grande. Então eu salvo isso aqui com data e hora de execução, então eu sempre vou ter um arquivo diferente, né? Então rastreável, inclusive, então é gerado naquele esquema de pasta. Então eu tenho um volume, esse volume armazena essas pastas com esses arquivos CSV. Para a camada Silver, eu fiz um string de dados, então esse string de dados vai passar por esses arquivos da camada raw, e aí tem um detalhe importante que é o checkpoint, né? Para a gente evitar processar todos esses arquivos toda vez que chegar um novo arquivo, eu criei um checkpoint, que eu intitulei aqui de Memory Silver, e esse Memory Silver é responsável por, ao passar na pasta dados clientes, né, e ele vai pegar aqui todas as datas, ele processe só o que ainda não foi processado. Então ele tem essa capacidade de memorizar o que já foi processado e ignorar ali, né, evitando custo, principalmente. Então eu gero aqui uma tabela Silver, fazendo alguns tratamentos, para o padrão CPF tirando o ponto e o traço. Então tem alguns ajustes que eu já faço aqui e pego os metadados do arquivo. Então eu pego o metadado file name, porque eu vou saber de qual arquivo CSV veio aquele registro e pego também a data em que ele foi modificado. Então eu tenho aqui a data que ele foi modificado e eu coloco isso na tabela Silver. A nível de auditoria, eu consigo saber de onde veio aquele registro. E aí aqui eu faço a escrita também usando stream. Então eu faço a leitura usando stream e faço a escrita usando stream. Em modo de append, então eu passo como argumento o memory silver. De novo, ele vai escrever só o que ele processou de novidade. Então nada que já foi processado
vai ser repassado, então eu evito o risco aqui de duplicar os meus dados. Passei também uma opção para mergear o esquema, então se porventura esse CSV amanhã tiver uma coluna a mais, ele vai mergear esse esquema e aí vai ficar para o histórico a nova coluna com dados nulos, né, o null, e para os novos registros, ela devidamente preenchida. Então, esse ficou da camada Silver e é gerado a minha base de clientes. E na camada Gold, eu apliquei regras de negócio apenas para a gente ter números válidos. Então, na base, eu aplico aqui algum regex para poder transformar esse telefone em um número limpo e tiro aqui, por exemplo, telefones 0300, 0500, 0800, né, que são telefones públicos, tridígitos e etc. Então, todos os números aqui que com certeza não são de uma pessoa física, eu tiro. Então, seria a ideia aqui de, pô, se eu preciso contactar o cliente, seja impactar ele, né, via SMS, e-mail, push, WhatsApp, se eu mandar para um 0800, eu vou ter um gasto desnecessário, porque eu nunca vou chegar a falar com uma pessoa física acionando ele através de um 0800. Então, a ideia é disponibilizar para o usuário final uma tabela que tenha só números válidos ali para ações e campanhas. Já falando do job, esse aqui então é o meu job end-to-end fake data. Então eu tenho aqui o histórico das minhas execuções, inclusive uma que estava rodando agora há pouco, que deve finalizar agora. Ó, durou 3 minutos e a gente consegue ver nas logs, por exemplo, o que foi processado. Então eu tenho aqui a minha pipeline completa. Deixa eu só abrir aqui novamente. Eu tenho a pipeline completa do input data na Raw, input data na Silver e input data na Gold. Então, eu consigo ver o que foi processado aqui, em cada step desse notebook, e inclusive mensurar, né, o tempo de execução, quantidade de registros lidos. Eu tenho aqui, para minha etapa que gera os registros, eu vi que foram gerados 428 mil registros, e aí eu posso validar se o que foi passado para a tabela Silver também está nessa base, tá? Nesse range. Então eu consigo ver aqui, por exemplo, o que foi processado nesse reporte. Aqui, 428.031. Então, eu consigo saber exatamente o que passou ali para Silver, consigo saber quanto tempo levou, quantos mega consumiu, e não menos importante, eu consigo saber quanto foi para camada Gold. Então tá aqui os registros lidos, ele leu toda a minha base de dados que eu tenho ali, durou 10 segundos para fazer esse replace, né, para manter ali a tabela final 100% atualizada. Esse job está integrado ao GitHub, então se eu vier aqui nessa task, eu consigo enxergar que eles estão integrados, lendo do GitHub. Então, eu tenho aqui o environment, que é a biblioteca Faker que eu usei. Então, eu consigo ver as dependências, esse não depende de nada. A Silver já depende da Raw, e assim sucessivamente. Então, basicamente, esse foi o projeto. A gente pode ver as execuções anteriores e ver a performance dos arquivos. Então, eu consigo ver quantos arquivos foram gerados. É um tempo relativamente baixo na minha avaliação, dado, né, o volume de dados aqui que estão sendo processados. Na execução anterior, a penúltima, foram 297 mil registros. Então, eu consigo fazer uma avaliação performática também desse projeto. E é isso, obrigado.